Hoje soube que falam de mim, o que falam não quero saber. Falam bem, até agradeço, falam mal, não é pra admirar. Meu louvor oferto a Deus, e só Ele pode me julgar. Quanto mais pedras estão lançando, eu prossigo no meu caminhar. Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, e que esta paz possa reinar nos vossos corações. É momento de reflexão. Prossiga seu caminho e fuja das pedradas. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 13, nos diz: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Com certeza você conhece pessoas que estão deprimidas, cabisbaixas, com pouco autoestima, devido aos complexos adquiridos no passado. Talvez fruto de palavras que ouviram dizendo que não teriam jeito ou que não seria alguém. Davi muitas vezes passou por isso. Quando foi escolhido por Deus, seu pai e seus irmãos nem fizeram caso dele. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Golias o insultou com palavras. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 ao 45. Nabal recusou ajudá-lo. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10. Mical, sua esposa, o desprezou. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. O rei Saul o perseguia. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. E até seu filho Abisalão o traiu. 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 ao 18. No texto que nós lemos, versículo 13, o momento em que Davi é afrontado por Simei, que o xingava e jogava pedras. Como rei, Davi poderia ter mandado um de seus soldados defendê-lo, mas não quis fazer isso. Abisai, um de seus comandantes, propôs matar Simei, mas Davi não aceitou. Vamos aprender aqui com o exemplo de Davi como reagir diante de palavras malditas e transformá-las em bênçãos para a nossa vida. Primeiro, não aceite maldições. Ore a Deus. Versículo 12. Davi não se importou com as maldições a ele proferidas, porque estava concentrado nas promessas de Deus sobre a sua vida. Não se esquecia que era o ungido de Deus e tinha promessas de proteção sobre si. Salmo 105, versículo 15. Davi não respondeu Simei à altura com outras maldições ou pedradas. Ele orou a Deus e humildemente pediu para defendê-lo e transformar aquela maldição em bênção. Quando alguém te amaldiçoar, apresente sua afronta a Deus, que te promete que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías capítulo 61, versículo 7. Segundo, prossiga seu caminho e fuja das pedradas. Davi sabia que não podia parar. Se parasse, não prosseguiria seu caminho. Deveria ir adiante até onde Deus o honrasse. Muitas vezes o inimigo manda alguém para nos parar, para nos distrair do propósito de Deus e desviar nossa caminhada. O diabo sabe que não pode te impedir, mas tenta pelo menos te atrasar em receber a tua vitória. Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. 2 homens, Sambalate e Tobias, tentaram atrapalhar e amaldiçoaram Neemias. Contrataram uma falsa profetisa para falar mal dele e o chamaram várias vezes. Mas Neemias sempre respondia que não poderia parar sua obra porque estava ocupado. Neemias capítulo 6, versículo de 1 ao 4. Neemias declarou: o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículo 2. Não pare sua caminhada.
Prossiga avante, mesmo que te atirem pedras, Jesus te defenderá como defendeu aquela mulher que seria apedrejada. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Terceiro, deixe Deus agir e te defender. A história de Davi com Simei continua no 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16 ao 23. Quando se reencontram e Simei se humilha pedindo perdão a Davi. Simei sabia que Davi era ungido de Deus e que precisava de seu perdão, porque senão seria castigado pelo Senhor. Deus exaltou Davi. Mais uma vez ele se recusou a vingar, perdoou o seu inimigo. Muitas pessoas, quando têm oportunidade, se vingam das pessoas. E isso não agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21. Certa vez, um homem chamado Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Deuteronômio capítulo 23, versículo 5. Para Deus te defender, você deve deixar Ele agir. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 17. E fazer como Deus disse a Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Davi mesmo aconselhava: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 37, versículo 8. Tenha sempre em mente que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Então, se você for humilhado, saiba que Deus te exaltará. E quando estiver por cima, não humilhe ninguém, para que não venha ser rebaixado depois. A Bíblia promete que a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Creia nisso. Davi muitas vezes viu Deus agir em sua defesa, transformando toda situação de maldição em bênção dobrada para ele. Quando Samuel foi ungir Davi, Deus disse que era o escolhido. 1 Samuel 16, versículos 7 e 12. Golias foi vencido pelo poder do nome do Senhor com apenas uma pedrinha. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 ao 49. Nabal morreu subitamente. 1 Samuel 25, 8 ao 39. Mical ficou estéril, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Saul se suicidou, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 5. E Abisalão morreu pendurado numa árvore, 2 Samuel 18, versículo 9. Simei se humilhou, por isso foi poupado, 2 Samuel 16, versículo 9. Deus livrava Davi de todos os seus inimigos. Não aceite maldições em sua vida. Apresente a Deus em oração todas as suas afrontas. Prossiga seu caminho fugindo das pedradas e não se vingue. Deixe Deus agir em sua defesa. Creia que toda maldição se transformará em bênção. Que o Senhor continue te abençoando a cada dia e a cada momento. Amém.